Bom dia, boa tarde. Hoje é dia 3 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Eu falhei miseravelmente com vocês e eu tô postando esse episódio bem mais tarde do que o planejado, mas eu tenho uma desculpa muito boa que eu vou dar aqui rapidamente, que vai ser útil. Nesta terça-feira, eu fiz um bate e volta de São Paulo pro Rio de Janeiro para participar do primeiro dia do Web Summit Rio, que é um congresso internacional de tecnologia e inovação. Esse evento reúne startups, investidores, especialistas do mundo inteiro, grandes empresas brasileiras e vários profissionais que vão lá aprender e ensinar sobre tudo que está rolando de mais atual no cenário tech. Pois bem, foi um bate e volta de verdade. Eu saí de casa às 4 da manhã, eu voltei para casa às 2 da manhã. Eu me achei muito chique, mas eu fiquei cansada, porque eu corri para cima e para baixo usando um salto alto. Eu falei com umas 100 pessoas para fazer contato para nossa querida Bloomberg Linha. Pois bem, eis que eu escrevi um pedaço do roteiro deste episódio durante a viagem de volta, mas, como eu disse, eu cheguei de madrugada em casa, eu tava com muito sono e aí eu capotei. Então, vocês tiveram aí uma manhã não atualizada, mas quem sabe terão um final de tarde atualizado e iluminado. No final desse episódio, eu ainda vou falar mais alguns insights sobre o Web Summit Rio, que realmente está sendo um baita evento, viu? Então, bora lá para a primeira notícia. Olha que o título dessa aqui já tem tudo a ver comigo. Recuperação da China dá sinais de cansaço, mas ainda não chegou ao fim. É que em vez de um boom que redefiniria a perspectiva de crescimento global e daria um impulso à Ásia, a expansão chinesa pode se resumir apenas a um pequeno crescimento. O desempenho mediano é melhor do que nenhum crescimento quando a gente está falando de uma economia de 18 trilhões de dólares, a segunda maior do mundo, e que ainda tem chances de ultrapassar os Estados Unidos nessa década. Só que a recuperação está longe das grandes expectativas que acompanharam o fim da política de Covid-0 no país em dezembro. Segundo o Partido Comunista da China, o país requer um apoio importante do governo e de taxas de juros. As referências da liderança à necessidade de uma política enérgica para sustentar o crescimento foram mais recentemente diferentes do quadro pintado pelo partido no final do ano passado. Isso significa que a recuperação chinesa acabou 6 meses depois de começar? Não exatamente. Se fosse assim, seria uma história realmente muito parecida com a minha todo início de semana, quando a minha recuperação do final de semana já fica prestes a acabar. Acontece que as fábricas chinesas são um dos elos mais fracos, segundo os especialistas. Os índices de manufatura dos gerentes de compras, ou PMI na sigla em inglês, mostraram um declínio surpreendente na atividade em abril. Só que, ironicamente, os consumidores, ao contrário, seguem mostrando um apetite voraz por gastar. Os PMIs, que não são vinculados à indústria, caíram, mas ainda permaneceram firmemente em território positivo. E isso foi um dos motivos que levou empresas estrangeiras, como a LVMH francesa, que é dona da Tiffany e da Louis Vuitton, a quebrarem recordes de faturamento por conta do mercado chinês. Além de itens de luxo, os chineses também estão gastando com viagens. Cerca de 19,7 milhões de viagens ferroviárias foram feitas no último sábado, o maior número já registrado em um único dia, segundo a mídia local. O tráfego deve ser 20% maior do que em 2019, antes da pandemia. Ou seja, os chineses estão vivendo, em caps lock, mas não necessariamente sustentando a própria indústria ao fazer isso. Caos na Netflix e em outros streamings. Roteiristas de alguns dos programas mais famosos da televisão estão em greve nos Estados Unidos pedindo salários mais altos. Como resultado, o trabalho em talk shows noturnos e séries de televisão podem ser interrompidos imediatamente e também podem levar a mudanças nos cronogramas de lançamento de filmes. Será que a sua série ou franquia favorita será afetada? Além de te deixar triste, essa paralisação ainda pode piorar mais a economia de Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, que já está lutando com vendas de casas mais lentas e interrupções de trabalho no seu principal porto. Em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira, o Sindicato dos Roteiristas disse que a decisão de greve foi tomada após 6 semanas de negociações e que as respostas dos estúdios foram, abre aspas, totalmente insuficientes dada a crise existencial que os roteiristas estão enfrentando. Sim, você ouviu direito, uma crise existencial. Por que uma crise existencial? Porque como é que você se sentiria se o seu trabalho fosse ameaçado do dia para noite por um robô? Pelo chat GPT, botando nomes na mesa. O grupo dos roteiristas afirma que os estúdios estão obstruindo questões como o uso de inteligência artificial na produção de roteiros.
A Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os estúdios de Hollywood, diz em outro comunicado na noite de segunda que apresentou aumentos generosos na remuneração dos roteiristas, bem como melhorias nos pagamentos para programas em serviços de streaming. Só que os principais pontos de discórdia ainda são o tamanho reduzido das equipes e a duração desses empregos, com os estúdios argumentando que o sindicato dos roteiristas está buscando contratos para um número mínimo de roteiristas nos programas, independentemente de eles serem necessários ou não. O sindicato, por sua vez, diz que os estúdios que produzem programas de televisão e filmes usaram a transição da exibição tradicional de TV para o streaming para cortar o pagamento dos roteiristas. Mais escritores estão trabalhando com mínimos sindicais e por períodos mais curtos, segundo o sindicato. Isso porque, no auge da TV, os escritores americanos costumavam trabalhar em temporadas de 22 episódios, que incluíam episódios pilotos escritos antes da série ser oficialmente escolhida. Na era do streaming, as temporadas podem consistir em apenas 6 ou 8 episódios e os programas são encomendados diretamente sem pilotos. Com os serviços de streaming frequentemente tendo direitos globais de programas por vários anos, há menos oportunidade para os escritores ganharem grandes pagamentos com vendas recorrentes internacionais. E essa greve ocorre ainda em meio a uma contração geral nos gastos com entretenimento após vários anos de boom com a Netflix, a Disney e outras empresas ampliando investimentos para criar novos programas de seus serviços de streaming. A Disney está demitindo 7 mil funcionários, muitos dos quais trabalhavam na criação ou no marketing de programas. A produção de filmes e TV em Los Angeles caiu 24% no primeiro trimestre, conforme medido pela Film LA, que administra licenças para filmagens. Entre as categorias mais atingidas são os dramas de TV, além dos serviços de streaming e TV a cabo, que caíram 40%. Vai lá dar audiência para Succession, ou para outra série aí, para não acontecer isso aí com ela, tá? Bom, por motivos que eu já citei aí, eu tô cansada. Então esse episódio vai ser mais curto do que o normal. Eu acho, na verdade, eu acho que ele vai ficar mais longo do que o normal, porque eu falo pelos cotovelos. Mas não vamos terminar aqui sem antes aproveitar uma conversa que eu tive com o pessoal da B3, a Bolsa Brasileira, lá no Web Summit. Eu fui lá conversar com ele porque um estudo recente da B3 mostrou que de um universo de 100 empresas com ações negociadas na Bolsa, apenas 6 delas têm 3 ou mais mulheres em cargos de diretoria. E 61 de 100 não dispõe de uma única mulher ocupando esses postos de diretoria. Só com esse pequeno recorte, a gente já fica sabendo aí como tá bem longe de viver o sonho de empresas listadas em bolsa, dando pelo menos um exemplo de como promover diversidade no ambiente de trabalho. Isso que a gente está falando só de questões de gênero. Quando o assunto é igualdade racial, promoção de vagas para pessoas com deficiência, equidade geracional e de orientação sexual, o negócio fica mais questionável ainda. Por isso, as bolsas do mundo todo estão tentando promover políticas de obrigar as empresas que quiserem abrir capital a pelo menos se esforçar um pouco para promover esses assuntos. Na B3, segundo eles mesmos, até 2026, as companhias em todos os níveis de listagem da bolsa vão ter que ter pelo menos uma mulher e um membro do que a bolsa chama de comunidade minorizada, que inclui pessoas negras que se identificam como LGBTQIA+, ou pessoa com deficiência, no conselho de administração ou na diretoria. O modelo é conhecido como pratique ou explique. Quem não cumprir a regra vai ter que se justificar no formulário de referência, documento regulatório que é uma espécie de raio-x completo da companhia. Nessa semana, a B3 lançou um manual que é tipo um guia de boas práticas para como fazer isso acontecer, em parceria com a IO Diversidade e o Instituto Locomotiva. Eu conversei lá no Web Summit com a Manuela Alves, que é superintendente de pessoas da B3, e isso aqui foi o que ela explicou sobre esse guia. Selecionou algumas empresas, né, sugestão deles, sugestão nossas, olhando realmente para empresas que a gente já sabia que estava nessa jornada há mais tempo, já tinha consistência, muitos resultados, e a gente passou por uma etapa de entrevista, com CFO, com CEO, eventualmente com pessoas que estão dentro das áreas de recursos humanos e sustentabilidade, para que eles contassem para a gente como que eram as práticas. Você consegue dizer, assim, quais são as práticas que vocês, através dessas entrevistas e dessa pesquisa, viram que está funcionando para diversos setores, para diversos tipos de empresa? Que com certeza dados, acho que isso é transversal e a gente está vendo isso cada vez mais. Acho que hoje também aqui você viu quanto a gente está falando realmente de dados. Uma outra prática é a formação de pessoas, né? Então, seja via ações afirmativas, né? Ou realmente formar antes para que as pessoas cheguem mais prontas no mercado de trabalho, ou realmente dar oportunidades para públicos sobre-representados, mas eu vejo que é uma via muito de mão dupla na educação, tanto interna das pessoas que estão lá, e aí se garante a inclusão delas realmente, e também formando o mercado, porque a gente vê que, além dos públicos sobre-representados, tem uma falta de mão de obra, por exemplo, quando a gente vai falar de mulheres em tecnologia. E você sente que
quero colocar bem em termos grosseiros, né? O quanto que a gente separa as que estão olhando só para o marketing e só para quanto aquilo vai ficar legal para elas e quanto dessas empresas estão realmente colocando isso em prática porque vem valor de mercado nisso. Uma das outras práticas que a gente mapeou, que a gente vê tendência, tanto fora do Brasil, que a gente pesquisa, mas também dessas empresas, são metas conectadas ao corporativo ou à liderança. Então, a gente, como B3, a gente tem meta corporativa que está desde o assistente até o nosso CEO, né? Para aumentar a representatividade dos subrepresentados que a gente escolheu. E acompanhamento. Tá acabando. Eu juro que esse episódio vai sair em algum momento. Como prometido, mais algumas conclusões do primeiro dia de Web Summit. O momento é difícil para o investimento em tecnologia. Nem todo mundo tem caixa para queimar apostando em inovação, mas quem fizer isso agora e fizer bem feito, pode se dar bem. Como eu disse, além de passear e comer de graça, eu também bati bastante papo, né? E aí, um dos papos que eu bati foi com a sócia diretora de inovação e transformação da KPMG, que é uma consultoria estratégica para empresas. A Tami Marcato, que é basicamente um geninho aí dessa área de inovação e startups, me disse que nesse ambiente de juros mais altos, quem tem grana para apostar em startups, por exemplo, acaba preferindo investimentos mais tradicionais que já sabem que estão funcionando, em vez de colocar o pouco dinheiro que está em circulação no mundo em coisas do chamado capital de risco. O mercado, ele tá consumindo porque tá todo mundo tentando passar o ano e atingir os budgets. Então a gente tem uma grande pressão por caixa. Então, se você não tiver um diferencial claro e entrar respondendo o que o mercado está buscando, ou seja, eu aumento a tua margem, eu reduzo o teu custo, você precisa entrar com um valor muito diferente para que você consiga sair da massa que está acontecendo, né? Aquela briga entre os produtos que a gente já conhecia e os maiores produtores que estão tendo que descer esse seu posicionamento para conseguir enfrentar esse momento de mercado. Só que aí uma outra conclusão que eu tirei conversando com outras pessoas é que marcas tradicionais, como as brasileiras Embraer e o Banco do Brasil, estão procurando espaços para divulgar suas respectivas marcas como algo mais cool e que avançou no tempo. Então, eles estão sim investindo em tecnologia. E aí, uma terceira conclusão é que eu encontrei um fã do podcast ao vivo. Vocês existem! A Marcela conheceu o Ouvindo Podcast no Caminho Diário e disse que não perde um episódio, tirando esse aqui, pois ele ainda não foi publicado. A gente até tirou uma selfie junto, eu fiquei emocionada. É isso, acompanhem nas redes sociais da Bloomberg Linha toda a cobertura do Web Summit e agora aproveitem essa seleção especial de notícias feitas especialmente com a internet roteada no meu 4G enquanto eu passava pela linha amarela do Rio de Janeiro, me deslocando de volta para minha casa. Boa noite, bom dia, tarde, até mais.